pintei-a porque ela não funcionava bem em castanho. Quer dizer, o bronze, quando veio o bronze da fundição, vinha em castanho, mas ela foi logo pensada à partida para ser pintado, para ser bronze pintado. A ideia de perfeição tem alguma coisa a ver quando dás por terminado um trabalho? Eu não utilizaria a palavra perfeição, interessa mais a palavra rigor. É complicado de explicar, não... Estes trabalhos é como se fossem objetos vulgares, feitos de uma maneira rigorosa. Portanto, não há nem o sentido da perfeição, nem o sentido do espetacular. São objetos quase neutros, que são feitos manualmente e de uma maneira rigorosa, mas tem um sentido de perfeição. Olhando para os teus trabalhos, vê-se, geralmente eles não são uma peça única. Os bronzes, por exemplo, os empilhamentos, é evidente que são muitas pecinhas, mas os bronzes, por exemplo, são sempre montagem de bolas com estruturas mais geométricas. Isso não é consciente, a ideia de montagem, de montar. Pois, é não fazer um objeto absoluto, mas fazer dois objetos em que um se relaciona com o outro. Portanto, nenhum é o absoluto e um só funciona com o outro. Quer dizer, temos uma caixa, temos uma bola. A caixa em si pode ser interessante ou não, o volume dela. A bola pode ser interessante ou não, o volume dela. Mas elas só fazem sentido quando a bola se relaciona com a caixa. Portanto, retira o papel de objeto absoluto, da obra absoluta e importante. Portanto, a importância não está nem numa nem noutra, mas na maneira como as duas se relacionam. É uma maneira diferente de fazer empilhamentos, não? Em certa medida, pois, mas na altura o que me levou aos empilhamentos foi, por um lado, a construção do espaço, por outro lado, também essa maneira como os elementos se relacionavam entre si. Mas nessa altura estava mais preocupado quase com medição de espaço. Cada um dos elementos tinha a função de se encaixar num espaço e de o medir e de o confirmar em certa medida. Em relação a estes bronzes, há uma variação bastante, uma mudança brusca na dimensão dos teus objetos que produzes. Eu estava a fazer coisas muito grandes e cada vez maiores, a culminar com esta peça que estou a trabalhar para São João da Madeira, que tem 20 metros de diâmetro e 4 metros de altura. E apeteceu-me exagerar ao contrário, começar a voltar a fazer coisas minúsculas, mesmo com 15 centímetros, 20 centímetros. São dois extremos. Antes disso, houve o trabalho que eu desenvolvi em 85 até 87. Todas as minhas esculturas eram de certa forma antropomórficas, todas elas tinham a escala humana. As colunas tinham 2 metros, 1,80 m, 1,90 m, as caixas andavam à volta de 1,5 m, 2 metros, portanto havia sempre uma relação entre o corpo, o meu corpo e o corpo da escultura, ou entre o corpo do observador e isso não terá a ver com teres trabalhado algum tempo com o cutileiro? Tem mais a ver com problemas que eu tinha na altura, que era de relacionamento com o meu próprio corpo e como é que o meu corpo funcionava em relação ao espaço. E portanto arranjar um duplo, que era uma escultura
em que eu me relacionava de igual para igual em termos de escala. Naquelas pedras que tu empilhas, em algumas delas tens arcadas, tens arcos, tens ogivas, não sei. Isso é uma espécie de memória, não? É, mas eu uso isso, não, tem uma função quase. Quer dizer, não tem nenhum sentido, nenhum significado especial. Eu uso isso como quase de uma maneira aleatória. São referências que eu tenho à minha volta e próximo de mim. Nos teus empilhamentos, tu prolongas o trabalho de escultura depois delas feitas, não é? De certa maneira, retomas aquilo que fizeste. Cada vez que se monta. Sim, mas não é necessário que seja eu a fazer as montagens. Há a hipótese de. Há um caderno de instruções, portanto, qualquer pessoa estaria apta, seguindo essas instruções, a montar a escultura e a refazê-la. Não, há um processo, como é um processo de construção, cada vez que é montada, quem estiver a montar está a construir a escultura, mas não tem que ser eu necessariamente. Aí também a relação com a arquitetura é próxima, não? Sim, em certa medida, mas é diferente porque os blocos de pedra sou eu que os escolho e sou eu que os monto a outra escala, não é? E isso é que é a escultura. Depois o projeto, o tal caderninho de instruções, é só um elemento de apoio. Em arquitetura, não. Em arquitetura, o projeto é que é feito pelo arquiteto e a construção já não é ele que a faz.
isto para este trabalho? Esta tigela é uma tigela intermédia comecei por fazer um desenho que era um anel com uma mesa dentro, e que esses dois elementos podem ter duas versões, que era uma em que a tigela está à volta da mesa e é tangente ao nível dos pés, e outra em que a tigela sobe para cima da mesa e fica em equilíbrio instável. O tamanho que eu estou a pensar fazer na lisnave vai ter uma altura aqui de 1 metro, e aqui vai ter um comprimento de 3,5 metros. Quando o anel estiver em cima da mesa, ele vai ficar com uma altura de 1,5 metro. Portanto, é possível espreitar através do anel e ver o que é que se passa na mesa. Agora aqui em relação a estes desenhos, é que se pode esta peça em cartolina é a escala 1/10 da peça que está a ser feita. Isto é a maqueta à escala de 1/10. Isto aqui é a traçagem já para a planificação das peças, as respectivas peças que vão formar a escultura. Mas tu vais explicar todos a traçagem, se falar mais alto. A partir deste alçado e de uma peça de maqueta em ferro fundido, vamos fazer a construção desta escultura. Através deste alçado vamos desenhar a planta da peça para nós apanharmos os diversos pontos, ou seja, a inclinação que a peça tem perante um plano. Ora, é feita a traçagem nesta planta com, vá lá, como é de explicar, um processo de triangulação, um processo específico chamado triangulação. Ora, a peça é traçada à escala por ser dimensões grandes e que nos leva a criar umas peças à escala de 1/10. O que acontece? Depois de fazer a traçagem da planta, vamos apanhar os diversos pontos através de divisão de partes iguais de todos os diversos raios que a peça inclui. Ora, depois de estarem divididos em partes iguais, será traçado então os diversos pontos de alturas e diagonais. Depois disso feito, vamos traçar então no respectivo papel tecnoplano a peça planificada. O que acontece? Vai-se tirar através da planta com o compasso os diversos pontos e transporta-se então para o tecnoplano já com o alongamento da peça em si, com o perímetro total da peça, neste caso a escala de 1/10. E então é-nos dado as peças que vão compor a escultura. Isto é feito porque temos uma máquina que vai cortar isto na verdadeira grandeza, ou seja, é munido de uma célula fotoelétrica que, ao captar a escala de 1/10 os riscos, vai cortar na chapa na verdadeira grandeza.
Depois as soldaduras sociais não fica aqui. Depois bater ali no centro. Qual é a altura? Ah, pois é, está aqui muito mais. Vou usar mais aí. É a diferença para ter. É. Tá bom. Depois já ficamos com a minha. Agora temos ali. Está cerca de 2 minutos. Hã? Aí cerca de 2 minutos. Mantens alguma relação afetiva com as esculturas depois de acabares? Na altura em que ela está acabada, perco qualquer relação sentimental com ela.